Você achou que o momento da virada teria um som específico. Talvez o clique invisível de uma porta se abrindo por dentro. Talvez uma exalação longa, atrasada por anos, como se o corpo finalmente entendesse que não precisava mais dormir com um ouvido atento ao perigo. Você imaginou que melhorar de vida produziria alívio imediato, quase físico. Como tirar um peso antigo dos ombros e descobrir, surpreso, que ainda existe leveza no mundo. Mas o que veio não foi exatamente isso. Veio uma estranha dificuldade de relaxar diante do que você mesmo construiu. Veio o impulso automático de calcular antes de desejar. Veio a necessidade de justificar pequenas escolhas, como se conforto precisasse sempre de defesa técnica. Veio uma vigilância silenciosa, um fiscal interno que não tira férias, que observa seus gestos com a severidade de quem aprendeu cedo demais que qualquer descuido custa caro. Você entra em lugares onde antes sonhava entrar e, por alguns segundos, sente orgulho. Depois sente outra coisa, mais difícil de nomear. Como se o seu corpo tivesse chegado antes, mas uma parte profunda da sua identidade ainda estivesse parada do outro lado da ponte, olhando tudo com suspeita. Você se senta à mesa, participa da conversa, decide, paga, escolhe, ocupa espaço. Só que por dentro continua existindo alguém medindo o ambiente, avaliando se aquilo é estável mesmo, se essa calma não é só uma pausa entre duas emergências. É como viver com um sistema interno programado para contingência, mesmo quando o cenário já mudou. Por fora, a paisagem é outra. Por dentro, os alarmes continuam conectados. Você percebe isso em detalhes que ninguém vê. Na culpa depois de comprar algo que queria há anos. No cansaço de sentir que descanso demais pode comprometer o futuro. Na dificuldade de receber gentileza sem querer compensar com utilidade. Na vergonha silenciosa quando alguém fala da sua trajetória como se fosse uma história inspiradora, enquanto você ainda se lembra do cheiro da tensão, da matemática apertada, da sensação de que o mês era um corredor estreito e você precisava atravessá-lo sem encostar nas paredes. Dinheiro para muita gente nunca foi apenas dinheiro. Foi clima emocional. Foi rosto fechado. Foi assunto interrompido quando você entrou no cômodo. Foi aprender a adivinhar o peso do dia pela maneira como alguém colocava um copo na mesa. Foi entender, antes mesmo de ter vocabulário para isso, que desejar demais podia ser cruel com quem já estava tentando sustentar o básico. Então você foi se moldando. Pedir menos virou elegância emocional. Precisar de pouco virou caráter. Antecipar problemas virou maturidade. Ser fácil de lidar virou forma de amor. Você aprendeu a ocupar menos espaço para sobrar mais mundo para os outros. E esse tipo de adaptação, quando começa cedo, deixa marcas sofisticadas. Não parece ferida aberta. Parece competência. Parece responsabilidade. Parece alguém admiravelmente forte. Só que força demais, às vezes, é um nome bonito para um estado constante de contração. Talvez seja por isso que agora, mesmo com estabilidade, você continue vivendo como se a tranquilidade fosse provisória. Como se a paz ainda precisasse passar por aprovação. Como se a vida boa fosse uma sala onde você entrou por mérito, sim, mas onde ainda teme tocar em alguma coisa errada e ser convidado a sair. O desconforto então não aparece porque você fracassou em aproveitar. Ele aparece porque uma parte sua continua fiel ao antigo mapa. E mapas emocionais não se atualizam com a mesma velocidade que a conta bancária, o endereço ou o cargo. O corpo demora mais. A identidade mais ainda. Há uma versão sua que ainda acredita que segurança é uma condição frágil, quase supersticiosa. Que o melhor jeito de não perder é não se soltar demais. Que alegria sem cautela chama azar. Que pertencimento pleno é um luxo arriscado. E você talvez nem perceba, mas passa a vida administrando essa negociação interna. O seu presente tentando avançar, e o seu passado puxando levemente sua manga, como quem diz, não esquece de onde o chão falhou. Com o tempo esse conflito deixa de ser abstrato e começa a contaminar tudo. Nos relacionamentos, por exemplo,
Você pode sentir que precisa merecer amor pela utilidade. Estar presente não basta. É preciso resolver, carregar, antecipar, servir. Como se relaxar na presença do outro fosse uma irresponsabilidade. Como se ser amado sem desempenho fosse uma experiência bonita demais para confiar. Então você oferece eficiência, cuidado, disponibilidade, leitura emocional do ambiente. Você se torna quase especialista em perceber a necessidade alheia antes mesmo que ela seja dita. Só encontra mais dificuldade quando a necessidade é sua. Isso acontece porque ambientes instáveis costumam treinar crianças e jovens para uma forma muito particular de inteligência, a hipervigilância relacional. Você aprende a observar tons de voz, microexpressões, pausas, silêncios. Aprende a sentir o clima antes de sentir a si mesmo. Psicologicamente, isso é uma adaptação brilhante. Seu sistema emocional entende que prever o ambiente aumenta suas chances de reduzir dano. O problema é que o recurso que protegeu você no passado pode virar prisão no presente. Você segue monitorando tudo, mesmo quando já seria possível baixar a guarda. É como usar uma armadura emocional que um dia salvou sua pele, mas agora pesa tanto que começa a alterar sua postura. Você anda, trabalha, se relaciona e até celebra com essa armadura por baixo da roupa. Ninguém vê. Alguns até elogiam sua disciplina, sua maturidade, sua humildade. Mas por dentro existe desgaste. Porque a armadura não distingue a ameaça real de memória corporal. Ela só sabe apertar. Nas decisões isso também se revela. Você diz a si mesmo que está sendo racional, mas muitas vezes está sendo leal ao medo antigo. Escolhe o que parece defensável, não necessariamente o que deseja. Aceita o caminho seguro porque o desejo ainda soa indulgente demais. Adia experiências prazerosas até um ponto ideal que nunca chega. Guarda para um amanhã abstrato uma permissão que sua vida concreta já poderia sustentar. Não é avareza no sentido comum, é outra coisa. É a dificuldade de acreditar de forma profunda que o recurso de hoje não vai evaporar como evaporava antes. É como se sua mente dissesse: e se isso for só um intervalo? Então você vive com a lógica do bunker mesmo quando já mora em casa aberta. Mantém reservas internas e externas, não apenas de dinheiro, mas de expressão, de vulnerabilidade, de descanso. Tudo fica meio contingenciado. Existe também a vergonha dupla, talvez uma das dores mais silenciosas desse processo. Em alguns contextos você sente vontade de esconder de onde veio. Não por desamor à sua história, mas porque sabe como certos ambientes traduzem origem em incapacidade. Você percebe os códigos invisíveis, os repertórios esperados, os modos de falar, de consumir, de circular. E então ajusta pequenos detalhes de si. Lima arestas. Edita memórias. Simplifica passados. Não mente exatamente, apenas administra a versão contável da sua origem. Mas quando volta a espaços marcados pela história que viveu, outra tensão aparece. Você já não se move exatamente do mesmo jeito. Seu vocabulário mudou. Seus hábitos mudaram. Seu horizonte de escolhas mudou. E isso pode fazer com que você se sinta observado como alguém que atravessou uma fronteira sem manual de retorno. Não pertence totalmente a um lado, nem ao outro. Seu passado pode enxergar distância. Seu presente pode ainda enxergar inadequação. Você fica entre mundos, como quem aprendeu uma nova língua sem perder o sotaque da anterior. Na psicologia, esse tipo de experiência pode ser entendido como uma cisão entre partes do self, organizadas por contextos diferentes. Uma parte sua foi moldada para sobreviver, resistir, economizar energia, tolerar frustração, controlar necessidade, antecipar perda. Outra parte, mais recente, tenta aprender algo muito mais difícil do que parece: receber, escolher, usufruir, descansar, existir, sem se provar o tempo todo. O conflito não surge porque uma dessas partes esteja errada. Surge porque elas obedecem a regras emocionais incompatíveis.
A parte sobrevivente diz: não confia demais. Não gasta sem culpa. Não depende do conforto. Não baixa a guarda. Seu valor está no quanto você suporta. A parte que tenta nascer agora sussurra: talvez você possa viver, não apenas aguentar. Talvez prazer não seja ameaça. Talvez descansar não destrua nada. Talvez você não precise justificar cada centímetro de paz. Esse embate esgota porque acontece em silêncio. Quase ninguém percebe que, por trás de uma vida aparentemente organizada, existe uma negociação diária entre escassez internalizada e permissão emocional. Você não está apenas pagando contas, cumprindo agenda, mantendo responsabilidades. Está administrando uma fronteira psíquica. Está tentando convencer seu próprio sistema interno de que o perigo não é mais linguagem única. E talvez o ponto mais delicado seja este. Quando você finalmente conquista algo que desejava, nem sempre sente alegria pura. Às vezes sente estranhamento. Às vezes sente culpa. Às vezes sente uma espécie de luto difícil de explicar. Porque melhorar de vida também obriga você a olhar para trás e reconhecer o tamanho do que faltou. Enquanto estava sobrevivendo, não dava tempo de elaborar. Era preciso seguir. Mas quando a emergência diminui, a percepção aumenta. Você começa a notar o quanto se adaptou cedo demais, o quanto normalizou tensão, o quanto chamou de personalidade aquilo que era estratégia. A estabilidade ilumina feridas antigas como uma luz acesa num quarto que você arrumava no escuro. E isso dói. Dói perceber que você talvez tenha confundido autocontrole com medo, que tenha chamado de humildade um hábito de se diminuir, que tenha tratado exaustão como virtude, que tenha feito da autossuficiência uma religião porque depender parecia perigoso demais, que tenha aprendido a ser impecável não por vaidade, mas para reduzir a chance de ser descartado. Quando esse insight começa a surgir, algo dentro de você resiste. Porque abandonar certos padrões não parece apenas mudança. Parece traição à versão sua que garantiu a travessia. E essa é uma das tarefas emocionais mais complexas da ascensão. Honrar quem sobreviveu sem continuar preso às regras de sobrevivência para sempre. A virada verdadeira talvez aconteça quando você entende que seu desconforto não é ingratidão. Não é incapacidade de reconhecer conquistas. Não é fraqueza emocional. Não é defeito de caráter. É fricção entre tempos internos diferentes. Seu corpo aprendeu um idioma sob escassez. Sua mente organizou valor em torno de esforço, contenção e alerta. Seu afeto foi treinado para merecer antes de receber. Então, quando a vida muda, não basta que o cenário diga, agora pode. Há partes suas que ainda escutam o mundo antigo. Partes que associam paz à distração, descanso à vulnerabilidade, prazer à irresponsabilidade. Perceber isso muda tudo porque interrompe uma violência silenciosa, a de se julgar por não conseguir relaxar na mesma velocidade em que conseguiu subir. Você começa a entender que sua dificuldade não é sinal de inadequação, mas de continuidade. Seu sistema interno está tentando proteger você com ferramentas antigas, ferramentas que talvez já não sejam proporcionais ao presente, mas que fizeram sentido quando foram construídas. Nesse momento, a sua história deixa de ser uma acusação e começa a virar contexto. Você não precisa odiar a parte que economiza, calcula, vigia, prevê. Essa parte foi uma engenheira de emergência. Ela desenhou pontes internas quando o chão era instável. Ela criou protocolos emocionais para que você não desmoronasse diante da falta. O problema nunca foi a existência dela. O problema é deixá-la governar sozinha um território que já mudou. Talvez amadurecer emocionalmente para você não seja se tornar alguém totalmente leve. Talvez seja aprender a conversar com essa antiga administradora do caos sem entregar a ela todas as decisões. Dizer, em silêncio: eu sei por que você existe. Sei o que tentou evitar. Sei que me trouxe até aqui. Mas nem toda escolha precisa nascer do medo de perder. Isso não acontece de uma vez. Não existe uma cerimônia definitiva em que você abandona a escassez interna na porta de casa. O processo é mais sutil.
Você começa a notar quando está se punindo por descansar, quando está recusando algo bom só para manter coerência com uma identidade antiga, quando está tentando parecer menos do que é para não deslocar ninguém, quando está transformando o merecimento em prova infinita. E pouco a pouco, algo amolece. Você percebe que pertencer não precisa significar performar o tempo todo, que conforto não apaga sua origem, que usufruir não desonra quem você foi, que mudar não é rejeitar o passado, é permitir que o passado deixe de ser o único arquiteto do seu futuro. Talvez você nunca se sinta completamente espontâneo em todos os espaços. Talvez ainda exista, em certos dias, a sensação de ser visitante da própria estabilidade. Mas agora há linguagem para isso. E quando há linguagem, o sofrimento deixa de ser névoa total. Ele ganha contorno. E tudo que ganha contorno pode começar a ser cuidado. Você começa a substituir a pergunta, por que eu ainda sou assim? Por outra, mais justa, do que essa parte minha ainda está tentando me proteger? Essa pergunta altera o clima interno. Tira você do tribunal e leva para o entendimento. E entendimento não resolve tudo de imediato, mas devolve dignidade. Faz com que você perceba que não está quebrado. Está organizado em torno de experiências que pediram muito de você. Seu incômodo faz sentido. Sua culpa tem história. Sua vigilância teve função. Sua dificuldade de prazer não nasceu do nada. Há uma delicadeza nova em reconhecer isso. Você pode olhar para si sem o desprezo de quem deveria já ter superado tudo. Pode aceitar que ascensão externa e pertencimento interno são processos diferentes. Pode admitir que uma parte sua ainda vive de mochila pronta, mesmo quando finalmente existe cama, chave, rotina e algum silêncio. Pode, sobretudo, começar a construir uma relação menos bélica com a própria paz. Porque talvez o verdadeiro movimento não seja provar que você venceu a escassez. Talvez seja deixar de se comportar lentamente, como se ainda precisasse pedir licença para existir fora dela. E nesse ponto surge uma reconciliação rara. Você não precisa escolher entre honrar a pessoa que sobreviveu e acolher a pessoa que agora quer viver. As duas são suas. A primeira merece respeito. A segunda merece espaço. A primeira construiu a armadura. A segunda pode aprender, aos poucos, onde é seguro desapertá-la. Então você entende que o alívio que esperava não era um prêmio automático da conquista. Era uma aprendizagem posterior. Um trabalho íntimo de atualizar o sistema interno. De ensinar ao corpo que nem toda calmaria antecede desastre. De mostrar à mente que desejo não é descontrole. De permitir à identidade a experiência quase revolucionária de não estar sempre em posição de defesa. Melhorar de vida muda móveis, endereço, acesso, horizonte. Mas a paz mais difícil não vem da troca de cenário. Vem do momento em que você percebe que não precisa continuar merecendo, todos os dias, o direito de descansar dentro daquilo que construiu. E talvez seja essa a travessia mais profunda. Não sair apenas da falta concreta, mas da fidelidade emocional à falta. Não negar suas marcas, mas parar de chamá-las de destino. Não apagar a escassez da memória, mas retirar dela o comando da sua existência. Porque vencer a pobreza, às vezes, é a parte visível. A parte invisível é aprender que você não nasceu para viver eternamente em estado de contenção, que sua utilidade não é a medida do seu valor, que sua atenção não é prova de responsabilidade, e que existe uma diferença imensa entre sobreviver com competência e finalmente se permitir existir em paz.